Querido Senhor que estás nos céus, obrigado pelo sábado e pelo resto das bênçãos. Agradeço que todos nós possamos nos reunir e ser beneficiados pelas aulas dessa tarde. Oro para que o seu Santo Espírito esteja aqui para nos ajudar a compreender a importância do que a Ansiatese está nos ensinando. Nos ajude a não perder os pontos-chave. Nos ajuda a poder levar isso e meditar sobre e permitir que isso nos mude as nossas mentes e mude nossos comportamentos, que possa mudar a maneira como pensamos. Em seu poderoso nome. Amém. Amém. Obrigada, Marie. Foi um começo encorajador. Perdemos o nosso trabalho de ontem à noite, o que não é negativo, mas foi por causa da aula que tivemos essa manhã. Eu estava vendo algo no New York Times e eu achei interessante mencionar porque sabemos que hoje é a eleição. E validou o que estávamos vendo. Eles fazem esse ponto sobre as eleições australianas e dizem que a coalizão, em muitos aspectos, está sendo puxada para a direita em várias questões e que há um esforço maior por parte dos trabalhadores para se mudarem para o centro, para tentar pegar alguns desses eleitores liberais moderados. Isso é da Natasha Kassem, a diretora do Programa de Opinião Pública e de Política Externa no Instituto Larry. Então é interessante ouvi-lo sendo dito de forma tão explícita o que eu acho que nós vimos e dissemos. O Partido Conservador, onde os liberais estão se movendo ainda mais para a direita, e eu suponho que a coalizão tem algo a ver com isso. Mas o Partido Trabalhista tentando pegar os eleitores centristas que se deixaram para trás. E eles fazem questão de dizer que isso é realmente estratégico e alguns dizem que isso é bem inteligente. Mas é inteligente porque estão tentando pegar os eleitores centristas que o Partido Liberal, ao mover-se cada vez mais para a direita, deixou para trás. Então, deixou a parte da esquerda um pouco mais vazia, pelo menos quando se trata das duas partes mais importantes, os dois partidos mais importantes. Então, é interessante ouvir isso. Esse é um pequeno comentário meu sobre a eleição. Eu perguntei ontem à noite por que estamos estudando a Trindade. E eu acho que todas as respostas foram boas. Eu não vi nada com o qual eu pudesse discordar. Todas elas foram razoáveis. Todas elas, creio eu, que foram de boa defesa. Mas eu acredito que a razão mais importante de estarmos fazendo isso não é para ver o que existe fora, mas o que existe dentro do movimento. E para tentar demonstrar como isso acontece, eu falei sobre argumentos de homens ou bonequinhos de pau. Estou esperando alguém escrever para mim e dizer pessoa de palha. Eu não tenho certeza. Mas é aquela imagem, aquele bonequinho de pau que podemos criar. E é muito tentador, porque é isso que, especialmente desde o início das notícias a cabo, tem sido popular em ambos os lados. Embora a esquerda seja frequentemente precisa, por exemplo, sobre o aborto, eles sempre são vistos como criando esse argumento de homem de pau, enquanto a direita está tentando abolir o Roe versus Wade e a direita dizendo, não estamos, somos apenas pequenos e somos simpáticos juízes da Corte Suprema. E sabemos o que significa isso. E muitas vezes a esquerda é bastante precisa na forma como eles retratam a direita. E são evidências disso que estão se tornando cada vez mais evidentes. E não há algo novo que está sendo dito nessas classes, nessas aulas. E voltamos ao libertarianismo quando falamos dos caminhoneiros que estavam apoiando a liberdade. Então fizemos esse ponto e é muito fácil para a mídia ir até esses protestos e ver os neonazistas e encontrar uma suástica.
E foi o que aconteceu. As notícias agora são construídas sobre as classificações. Eles precisam de engajamento, não está aí apenas para compartilhar notícias. Agora está se tornando cada vez mais uma forma de entretenimento. A mídia escrita, ela é muito mais segura do que aquilo que as pessoas encontram na TV. A CNN é uma manchete, mas eu provavelmente não assistiria à CNN. Eu iria para uma fonte escrita, mas ela se baseia na audiência e no engajamento. Então, se eles vão falar com a sua base e eles vão ver os Freedom Trackers no Canadá, eles vão pegar essas câmeras e vão mostrar a base deles algo sensacional. E está lá, a extrema-direita está lá. Eles encontrarão a swastika, encontrarão os neonazistas, encontrarão os supremacistas brancos. Mas quando eles fazem isso, o problema é que eles sentem falta de todas essas pessoas. Quando eles encontram os neonazistas, eles sentem falta do Bob, que caminha há 30 ou 40 anos e que está preocupado com a erosão da sua liberdade. E ela está lá com seus netos. Então, essa é uma parcela muito maior desse grupo dos neonazistas. Eu acho que eu deveria trocar isso um pouco mais, porque é um reflexo da direita e da esquerda. Então, quando colocamos tudo isso aqui, é muito fácil dizer, e não apenas para pessoas desse movimento, mas também muito fácil para aqueles que se consideram democratas ou progressistas nos Estados Unidos dizerem: vejam como nós somos bons, porque não somos como as suásticas, nós não gostamos dos neonazistas, não gostamos de supremacia branca. E é muito fácil fazer isso, mas precisamos entrar e ver discussão sobre liberdade. E eu queria vendê-la. Eu queria fazer com que isso ficasse bonito. Um governo pequeno, a educação, filântropos individuais fazendo esse trabalho de educar, arrecadar dinheiro para apoiar escolas e instituições de saúde mental e igrejas que cuidam dos pobres e dos necessitados. Esse é o seu propósito. Então é construído em torno de um argumento tão bonito. E eu queria que a gente visse a beleza do argumento, para que pudéssemos identificar o libertarianismo em nós mesmos. E depois que a gente pudesse ver a realidade disso, quando isso se trata de enfrentar de frente a frente com a igualdade. E como isso está acontecendo profeticamente nos Estados Unidos em relação aos direitos civis. E se não conseguíssemos ver o que estava acontecendo nos últimos 30 anos, levar isso de volta ao movimento dos direitos civis e dizermos: se vocês gostam dessa imagem, a gente precisa começar a desmantelar a lei dos direitos civis. Então, nós não chegamos à extrema-direita, aos grupos de milícia, o Gavin McInnes, os rapazes orgulhosos, os Proud Boys, né? Mas é aí que a gente vê tudo isso. E quando é vendido a jovens, predominantemente homens jovens, é vendido como algo belo. E isso é perigoso. E isso é o que tem sido difundido em todo esse movimento. Só que algumas pessoas, uma minoria, mas algumas pessoas me escrevem dessas apresentações e disseram: agora eu entendo, eu estava pensando dessa forma, pensei que a liberdade ela era bonita e era por isso que eu fazia essas coisas, ou usando essas coisas ou agindo dessa maneira, e agora eu posso ver que isso tem sido encorajador. Eu só queria que não fosse uma minoria. Então não podemos simplesmente ir para os protestos da liberdade e ver a suástica. Há uma razão para ver essa suástica. Há uma demografia na qual você se sente confortável e outra onde você não se sente confortável. E há uma razão para que grupos de extrema-direita se sintam confortáveis nesse ambiente. Então, eu não sei quantas pessoas têm uma conta de Netflix ou conhecem alguém que tem.
mesmo se você tivesse que gastar um pouquinho, eu não gosto de promover coisas que tenham um custo, mas acho que vale a pena conseguir uma se você não tem, ou tentar entrar em contato com alguém que tem uma conta de Netflix e ver duas partes de uma série de um documentário sobre o Jimmy Savile. Vocês sabem quem é Jimmy Savile? Ou alguém que não saiba quem é Jimmy Savile? Molly, você sabe quem ele é? Não? No. Então, algumas pessoas não sabem quem é o Jimmy Savile. E esse é um documentário muito doloroso. Alguém sabe quem ele é que gostaria de explicar quem ele é? Se não, eu vou apenas abrir o Wikipedia e dar o meu melhor. Catherine? Ele foi um homem, foi um filântropo e um angariador de fundos para algumas instituições de saúde na Inglaterra, eu acho. Então, ele foi exposto não há muito tempo por ter abusado de meninas nessas instituições. Sim, ele foi um ícone cultural por cerca de meio século, 50 anos, uma das figuras mais famosas do Reino Unido. De aproximadamente 1950 até o início dos anos 2000. Ele morreu em 2011. Uma personalidade inglesa de DJ, de televisão e de rádio na BBC, e foi anfitrião de vários programas, incluindo programas voltados para crianças. O programa Jim Vai Consertar, ele aceitava pedidos de crianças que queriam que ele consertasse algo, então ele conhecia essas crianças e consertava as coisas delas. E ele era um grande filântropo. Levantou cerca de 40 milhões de pounds, libras, né, para instituições de caridade durante sua vida. E foi amplamente elogiado por suas qualidades pessoais e como um angariador de fundos. Só que o problema era que por mais de 50 anos ela abusava sexualmente, em sua maioria mulheres de menores de idade. Então, eu não consigo expressar o quão horrível é assistir a esse documentário, mas é tão educativo de como a sociedade e a cultura tratam essas personalidades. Uma razão pela qual eu mencionei nesse contexto é porque ele tinha uma ordem do Império Britânico. E uma das razões pelas quais ele foi nomeado cavaleiro e chamado de Sir James, pelo Sir James Wilson, uma das razões especialmente que ele foi nomeado cavaleiro foi que Margaret fez uma petição à rainha uma e outra vez. E, na verdade, toda a família real amava Jimmy Savile. Quando houve emergências nacionais, um desastre, um acidente de avião, o príncipe Charles escreveu para Jimmy Savile e disse: "Você é muito bom com o público. Você nos diz à família real como podemos responder ao público. Precisamos dizer como precisamos nos apresentar perante o público." Então, ele enviou a família real e foi dada à rainha para ler aconselhando a família real sobre como lidar com eles mesmos perante o público. Então, ele era o favorito da Margaret e ele também era muito popular com a princesa Diana. Só que ele era incrivelmente popular, mas a sua misoginia e seu abuso sexual de mulheres menores de idade não era muito escondido. E a razão pela qual eu acabei de mencioná-lo era por causa da sua popularidade com a Margaret Thatcher. E a razão pela qual a Margaret Thatcher o amava era porque ela era libertária, conservadora, de direita. E com essa mentalidade, o governo precisava ser pequeno. O governo não arrecada dinheiro para manter instituições-chave financiadas.
Então, ao invés disso, tem pessoas que arrecadam esse dinheiro. E ele representou para Margaret Thatcher o que o libertarianismo era capaz de fazer. Quando você tem apenas um cidadão comum, vai até o público e diz: essa instituição que abriga mulheres jovens vulneráveis precisa de financiamento. E o público fará o favor de doar para financiar essa instituição? As pessoas que amam as pessoas que o amam são as pessoas que doam. Então, o governo está completamente fora disso. Essa é a bela visão libertária. São esses filântropos que são esses ativistas que são completamente separados para controlar o seu governo e que apelam como membros de bom coração da sociedade para ajudar a fixar e educar a sociedade a apoiar essas instituições. Mas como o governo não estava envolvido, ele pôde então aparecer em seu carro e levar aquelas jovens vulneráveis e fazer o que ele quisesse com quem quisesse, como ele quisesse também. E essas mulheres, centenas e centenas delas, porque elas eram vulneráveis e porque ele era famoso e amado pela sociedade. E ele era intocável até depois da sua morte. E ele colocou na sua lápide, após a sua morte, uma frase que dizia: foi bom enquanto durou. E isso foi visto como tão ofensivo para as pessoas que ele havia abusado. E quando essa escala total de seus abusos veio à tona, eles levaram a lápide à noite e quebraram ela, levaram para um local e quebraram ela. E isso são policiais, pessoas que estavam com raiva. Era tarde demais para fazer justiça, porque ele era muito popular, porque o governo não estava envolvido, porque não se derruba um grande homem só por causa de algumas jovens mulheres problemáticas. Então, eles passaram a noite martelando e esculpindo essa frase da sua lápide. Assim como o bunker de Hitler, que é hoje um parque de estacionamento. Ninguém mais poderia admirá-lo. Essa foi a extensão da sua culpa depois que ele morreu. E ele ficou deitado por alguns dias após a sua morte. E acho que há algumas coisas que podemos aprender com isso. Mas esse é o perigo da bela confiança que o libertarianismo deseja ter com a sociedade. E como isso dá poder aos indivíduos sem grande supervisão governamental. Essa é a grande realidade da visão de Margaret Thatcher. Então, isso é horrível e vale a pena assistir ao documentário só para chegar a esse ponto. Então, tentamos mostrar como existem esses extremos. É fácil de ver e criar o bonequinho de pau e dizer que todos eles são neonazistas ou todos eles são um Roy Den Hollander. Mas essa não é a realidade. A grande maioria está aqui. E quando nós vemos isso, nos fazemos sentir bem e nos sentimos confortáveis sentados aqui dentro. E não entendemos o que é a maior parte da direita. E eu espero que esse ponto tenha chegado ao fim enquanto discutimos o libertarianismo. Ele se vende como progressista e belo. A realidade disso, quer você queira olhar para Jimmy Savile, a lei de direitos civis, 6 de janeiro, a realidade ela é sempre horrível. E esse é o tipo de mensagem de Satanás. Parece maravilhoso. Tem se falado muito nessa última semana sobre um terrorista supremacista branco e ele está aqui. Mas eu só queria mencionar o Tucker Carlson e a sua popularidade. Em outubro de 2018, o Tucker Carlson Tonight foi o segundo programa mais bem avaliado em todo o horário nobre depois de Hannity, com 3,2 milhões de telespectadores noturnos. Em abril de 2020, o programa Tucker Carlson ultrapassou Hannity como um programa no horário nobre com uma audiência média de 4,56 milhões de telespectadores. Durante o segundo trimestre de 2020, Tucker Carlson conquistou uma audiência média de 4,33 milhões de telespectadores, a maioria para qualquer programa na história de noticiário na TV. Em julho de 2020, Tucker Carlson bateu o recorde de audiência mais alta na história dos noticiários
na TV nos Estados Unidos, conquistando uma audiência média noturna de 4,33 milhões de telespectadores. Em fevereiro de 2022, o Mediaite informou que no mês de outubro, Tucker Carlson foi o anfitrião número 1 entre os democratas na chave demográfica de 25 a 54 anos em todas as redes. Então, são 4,33 milhões de pessoas que não pretendem se envolver no terrorismo supremacista branco, ou seja, 4,33 milhões de pessoas que não se consideram racistas. E você tem a esquerda conectando o Tucker Carlson a um terrorista supremacista branco, e 4,33 milhões de pessoas nos Estados Unidos discordam disso. Porque eles veem o Tucker Carlson como lógico e razoável, e ele diz que não é racista, e ele está aqui dentro, e há 4,33 milhões de pessoas aqui dentro. Mais pessoas que dizem ser democratas, com a idade entre 25 e 54 anos, que observam Tucker Carlson do que Rachel Maddow. Essa é a escala do problema e é assustador quando vemos as coisas dessa forma. Então, se nós pegarmos na mensagem e a cortarmos e a gente distorcer ela um pouco e acrescentamos a isso o que sobra, o que resta, que é um pouco da nossa justificativa, seria basicamente como um alimento processado. Nós processamos a mensagem através da nossa própria pequena fábrica. E o que ela faz? Ela coloca todas as pessoas más aqui e nos coloca como progressistas de esquerda. Não é assim tão simples externamente e não é assim tão simples internamente. E vamos aos argumentos dos direitos dos homens e o libertarianismo para tentar provar esse ponto. Eu concordei com tudo que todos disseram e colocaram ontem. Nós falamos sobre, então, como devemos votar. E eu queria fazer o ponto, não pode ser através do que dizemos que somos. Temos que vê-lo quando se trata de alguém como Tucker Carlson, temos que ouvir o que eles dizem. Porque se tivéssemos colocado 4,33 milhões de americanos aqui e eles dissessem que não somos, eles não são, eles vão começar a dizer que a esquerda só emite notícias falsas. E porque eu sei que não sou um terrorista branco supremacista, eles começam a ver a esquerda como criando aquele argumento do homem de bonequinho de pau. E eu acho que isso prejudica a causa. Tucker Carlson não se sai melhor ao entender a complexidade do que ele está dizendo. A racionalidade e a razoabilidade, aparentemente, do que ele está dizendo, eu não acredito que ele se saia com a melhor aparência, mas nós saímos com uma visão muito mais clara dos perigos de alguns dos nossos próprios pensamentos, especialmente quando se trata de gênero. Então, ouçam para o que eles dizem. E, segundo, não deem ouvidos ao que eles dizem. Porque quando um pastor evangélico diz, não sou um membro da QAnon, mas destes cultos pedófilos no Congresso, esses pedófilos como Hillary Clinton e membros-chave de Hollywood, alguém não precisa dizer que é membro de um grupo de QAnon. Não é realmente um grupo formalizado dessa forma. Os ativistas dos direitos dos homens e o movimento dos direitos dos homens, acho que é um termo enganoso. Não é um movimento tão claro. Não é necessariamente todo o ativismo. Tudo o que temos que fazer é apoiar a ideologia deles. Se um pastor se levanta e começa a falar sobre Hillary Clinton estando numa rede de pedofilia, então não me importa se ela é ou não parte de um movimento QAnon organizado.
Ele é parte dessa ideologia. E eu também queria fazer esse ponto quando se trata dos argumentos dos direitos dos homens. É sobre uma ideologia em que acreditamos e promovemos. E é assim que nós votamos. E também eu quero ser clara, Brandon, você colocou o que nós dizemos. E o que nós dizemos sim é importante. Eu e o ancião Parminder discutimos isso depois. E ele entendeu seu ponto de vista e eu acho que você tem razão. Às vezes o que dizemos é a única coisa que temos. Nossa voz é importante. Só que o ponto que eu estava tentando dizer era que tudo isso pode ser muito enganoso. Em última análise, não são as nossas palavras que determinam de que forma votamos nessa eleição política que denominamos como o grande conflito ou a grande controvérsia. Então, por que todo esse sexismo no mundo? Nós entramos na misoginia que está por trás disso e eu queria ler mais disso. Entramos no sexismo que impregna o livro Cérebro e Gênero. Apenas um pequeno parágrafo que ela pensou em colocar no início de Stephen Gould. Poucas tragédias podem ser mais extensas do que o atrofiamento da vida. Poucas injustiças mais profundas do que a negação de uma oportunidade de lutar ou mesmo de esperar por um limite imposto de fora, mas falsamente identificado como deitado dentro. A forma como ela está usando esse pensamento no contexto desse livro, ela fala sobre a tragédia do atrofiamento da vida e como isso ocorre quando se trata de gênero, a injustiça de gênero. Quando as mulheres perdem a oportunidade de lutar ou mesmo de ter esperança, não por algo que está dentro, não pela biologia, mas por um limite imposto pela sociedade e pela cultura, que ela diz ser falsamente identificado como biologia, um limite biológico. E é esse conceito de biologia que ela está tentando lutar contra, e tentamos mostrar como esse não é o pensamento padrão da comunidade científica. Esse não é o pensamento padrão do ateísmo e nunca foi. Então eu quero perguntar, se podemos ver isso, se nós conseguirmos ver isso, que quando se trata da lei dominical, que é misoginia, e o ataque aos direitos das mulheres e LGBT através dos ramos do governo dos Estados Unidos e também a nível mundial. Quando nós vemos isso e a escala em direção a isso e dizemos que não é na totalidade o protestantismo, não é a causa, nós queríamos dizer qual é a causa. Qual então é a causa dessa misoginia e dessa evolução em direção à lei dominical? Se não é igreja e Estado. Alguém tem algum pensamento que queira compartilhar ou uma perspectiva antes de eu continuar? Então, não até esse ponto. Então eu vou fazer uma pergunta. Qual é o propósito do clamor da meia-noite? Ray, qual é o propósito do clamor da meia-noite? É a luz que nos guia até o segundo advento? Essa é uma bela resposta de um livro didático. O objetivo da luz, eu acho que é nos mostrar o caminho.
mostrando-nos os obstáculos que podem estar no nosso caminho, mostrando-nos quando não devemos pisar tanto quanto onde pisar. Às vezes o livro didático é o mais poético, mas eu acho que você disse isso de uma maneira agradável. Eu só quero desenhar ou elaborar o que esse movimento tem sido desde 1989. E vamos pular para o clamor da meia-noite. Lembre-se que eles não entenderam a natureza do reino. Até que a gente entra nessa história. 2014, 2016, 2018. A gente perde de vista isso na linha dos 144 mil, mas como você disse, Ray, essa é a luz que não para de brilhar. Então ela não está restrita a isso. Eu não quero cortar a linha para isso e ela vai até a lei dominical, ao fechamento da porta da graça e ao segundo advento. Mas eu quero pegar nessa história especialmente. E vou pegar nisso e expandir um pouco mais. E vamos pegar em 2018, 2019, 2020, 2021, 2021. Brody, você tinha sua mão levantada? Respondendo à pergunta sobre o propósito do clamor da meia-noite, eu ia dizer que é para nos acordar. Sim, porque o que está por vir? Segundo advento. Um casamento? Antes do casamento, a porta é fechada? E antes que a porta seja fechada, o que eu quero que vejamos é o que nos adverte é sobre a lei dominical. Sabemos que é um casamento aqui embaixo e uma porta fechada, e é uma parábola complicada, dependendo da lição que as pessoas queiram tirar, porque eu acho que há várias aplicações aí, e eu vou deixar isso para uma ação parminda. Mas eles precisam despertar, porque a lei dominical agora é iminente, e eles têm que entendê-la. Então, o clamor da meia-noite vai dar às 10 virgens um pequeno chute. E vai dizer, será que vocês não conseguem enxergar? Está aqui. Vocês precisam estar preparados para isso. E se eu puder combinar algumas parábolas, talvez eu não tenha permissão para fazer isso, mas será que vocês não entendem com o que se parece? Abram os seus olhos. Vejam com o que se parece. Alguém pode me dar as datas para isso? – 2018. Aqui foi 9 de novembro, depois temos maio de 2020, que externamente foi George Floyd, internamente o Toro Apis. Eu fiquei um pouco com a língua presa aqui. Catherine, você que tem uma boa memória. 2021 tivemos a formalização, o casamento de Canaã, ou não? Talvez isso tenha sido agosto de 2021. E em 2021 tivemos também o feminismo radical, que eu acho que foi em outubro. Eu acho que eu não sei nada além disso.
Quando nós fizemos o LGBT? Isso foi em agosto de 2021. Então, nós entendemos o casamento gay, feminismo radical, Toruapis. Então, as virgens precisavam ser acordadas porque a lei dominical estava chegando. E chegando com um teste para elas. O clamor da meia-noite foi dado no Arkansas em 2018. O primeiro anjo estava lá, ele não entendeu a natureza do reino e não vai gostar disso. Mas eu tenho tanto respeito por ele, acredito que ele tenha uma percepção que não era humana e acho que podemos aprender muito com a sua resposta. E eu não quero ser desrespeituosa com alguém que acha que sofreu mais pelo desenvolvimento dessa mensagem do que nós conseguimos enxergar. E ainda assim eu sinto a necessidade de mostrar a ele o máximo respeito pelo que ele fez. Mas a sua resposta, quando ele ouviu a mensagem, acordem, a lei dominical está chegando, o que ele disse? Marie, será que eu te perdi? Eu levantei a minha mão, mas era para a pergunta que você fez antes sobre o motivo por que nós temos o clamor da meia-noite. Não tenho certeza se você quer voltar atrás. Eu ia dizer que era para nos tirar da nossa mentalidade conservadora adventista e para nos colocar numa forma liberal de pensamento. Só que é muito amplo dizer isso para nos preparar para a lei dominical. Sim. Então vai pegar no ancião Jeff e vai arrancá-lo de alguma coisa. E como é que ele responde a isso quando ele é arrancado de alguma coisa? Raymond. Eu não disse que depois das duas correntes de informação foram ensinadas, por que ela tinha que ensinar isso? Sim, foi ofensivo. Ofensivo e doloroso, porque ele sentiu que estava sendo atacado. Josephine? Talvez eu possa estar errada, porque eu estava pensando da resposta em relação à lei dominical e o que eu pensava. Eu acho que talvez ele pensou que era fanatismo, mas eu posso estar errada. Ele amava tudo, exceto as duas correntes de informação. Ele amava tudo. Exceto o que eu disse sobre a Fox News e a política de direita na América. Tudo no mais, Ráfia, Panion, o conceito geral da guerra de informação no que diz respeito ao Rei do Norte, ao Rei do Sul, 9 de novembro, a Segunda Guerra Mundial. Ele amava tudo isso, birro. E quando o Ray disse que ele mencionou quando ele disse, por que você tinha que ensinar isso? Ele não quis dizer toda a mensagem, ele disse, eu amo essa mensagem, por que você teve que ir e arruiná-la? Ensinando as duas correntes de informação e atacando a política americana de direita. E o que há de errado com isso? Isso é o que eu quero que a gente veja. Catherine, você está perguntando especificamente o dia, porque eu estou pensando em como eu disse que queria voltar para Laodiceia, mas não tenho certeza se você quer ir tão longe. Eu não estava, porque ele teve um ano inteiro para desenvolver esse argumento. Essa foi a sua reação inicial ao se sentir atacado. E eu acho que foi nessa reação inicial, nessa postura defensiva inicial, que ele acertou o preguinho. E foi com isso que ele sentiu que estava sendo atacado.
Eu não estava lá, mas eu disse algo sobre a próxima coisa que eles vão fazer é dizer que o casamento gay estava certo. Na verdade, eu não disse isso até 2019. Isso vem depois. Essa não era a sua preocupação original. Porque em 2018 nem estávamos ensinando explicitamente a mensagem de igualdade de gênero. Foi construído para atacar a política de direita, que era certamente esse assunto. O gênero tinha que estar em sua mente, porque estávamos atacando a posição de direita, mas essa não era a questão fundamental dele. Graham, eu estava lá e ouvi muitas coisas diferentes que foram ditas, então eu não tenho certeza absoluta do que você está falando, mas se eu fosse falar de um período de tempo, seria que uma pessoa mais fraca, que seria uma mulher socialista europeia, está me contando sobre a minha política americana e como eu recebo as minhas informações aqui nos Estados Unidos. Sim, esse é precisamente o ponto que eu queria que a gente visse. Sua primeira posição defensiva foi dizer que ele estava sendo atacado. Eu não estava dizendo que você, Tess, está atacando o protestantismo. Você está atacando o adventismo, você está atacando Ellen White. E esse não era o problema dela em 2018. Todos esses argumentos se desenvolvem mais tarde. Seu problema inicial não foi nada do que dissemos sobre cristianismo, protestantismo, adventismo, a Bíblia, como ler. Ele não se importou com nada disso em 2018. Raymond? I thought it might have been that Eu pensei que poderia ter sido que os netineus e levitas estavam sendo arados por fontes externas fora do movimento, como isso vindo das duas correntes de informação. O que acontece é porque, como ele faz esse argumento de que está sob ataque, não o seu cristianismo, mas algo diferente. Então, nos últimos meses de dezembro de 2018, voltamos e usamos a linha dos netineus para tentar lhe mostrar que tem que ser assim, que tem que haver duas fontes ou duas correntes de informação externa. E isso vem mais tarde para tentar ajudá-lo a ver que é um ponto irrefutável se você seguir as linhas de reforma. Então, sim, isso é importante, mas isso vem mais tarde. Essa defesa em particular das duas correntes de informação. Brandon. Então, eu se sentiu atacado, porque isso na verdade é mais uma pergunta. Eu se sentiu atacado porque identificou qual era a sua ideologia política que estava realmente do lado errado. Então, tudo teria ficado bem se você não tivesse dito isso. É basicamente aí que ele está. Então, ele se sentiu vitimizado pela esquerda entrando. Como é que é possível que essa esquerda seja a corrente correta? Isso é algo que eu não poderia colocar na sua mente. Sim, eu acho que sim. Quando ele ouviu duas correntes de informação, que é o clamor da meia-noite, e ele digeriu isso, e ele ficou chateado naquela quarta-feira à noite, onde a reunião de oração ela foi cancelada e nós ficamos numa sala e eu tentei me esconder num canto. Ele estava chateado, mas nenhuma vez foi sobre como nós lemos a Bíblia ou o que estávamos fazendo com as citações de Ellen White, ou que estivéssemos atacando o fato de que, porque ele passou 20 a 30 anos atacando o adventismo.
Então, ele não se importava com atacarmos o Adventismo, porque ele passou 20 e 30 anos indo a citações de Ellen White para atacar pontos. Nós não estávamos o atacando nesse nível da sua religião. Se tivéssemos feito isso, eu teria voltado com uma discussão religiosa. E ele não faz isso, mas é um ano depois que ele é capaz de misturar argumentos religiosos para lutar contra isso. Mas não foi sobre isso que essa luta foi realmente. Josephine? Eu estou supondo, mas era essa a sua posição política. Ele estava mais perto da direita do que da esquerda. E isso significa que ele tinha que mudar. Eu estou só supondo. Sim, até um certo ponto. Eu só não quero dar o que eu penso até que as pessoas possam responder essa pergunta. Então, lamento se não é uma resposta muito boa, mas eu vou voltar a ela. Algumas pessoas talvez tenham outros pontos a fazer. Marie, pelo que o Graham disse, parece que o fato de você ser uma mulher e que a mensagem vinha de fora dos Estados Unidos, isso parecia ser mais um problema do que qualquer outra coisa. Tenho certeza que havia mais do que isso. Deve ter havido, com certeza, problemas muito grandes em sua mente para que ele realmente falasse sobre isso. Eu acho que isso acrescentou a sensação de estar machucado, com certeza. Brandon? Em relação ao que o Graham disse, vocês, socialistas europeus, entrando, intervindo, isso me parece nacionalista também. São pessoas externas vindo me dizer o que é certo e o que é errado. Eu não tenho certeza, estou tentando pensar mais sobre isso. Josephine? O que eu vou dizer pode parecer ofensivo, mas eu vou dizer. Porque eu não quero que soe dessa forma, eu só quero dizer o que eu penso. Você acha que é porque ele sente que tudo isso está sendo arrancado da sua mão? Que a mensagem foi para um mensageiro diferente do qual eu não estava ciente? Ele não entendeu. Ele amava isso, amava aquilo, mas ele não estava ciente de algumas coisas. E se questiona, será que Deus poderia estar dando isso a outra pessoa para levar adiante? E ele se sente magoado? Isso não está chegando ao ponto que eu queria fazer, mas em relação ao que você disse, ele viu o clamor da meia-noite, ele cortou o pedaço sobre as duas correntes de informação, reuniu o que sobrou, distorceu o que sobrou para que ao que se adequava às suas crenças, e então ele começou o seu próprio, incluindo conceitos como a previsão de todos os tipos de eventos em pânico, todo esse tipo de coisas. Ele passou por esse mesmo processo entre dar o clamor da meia-noite até o ponto que ele finalmente saiu. Então, eu creio que existe nesse processo a sensação de que essa mensagem não lhe convém. Mas por que não lhe convém mais? O que ele sentiu que foi atacado para que ele tivesse que fazer isso? Sharon, você não precisa responder isso com exatidão. Eu não tenho certeza do quão relevante isso é. Talvez é mais uma pergunta. Eu só ouvi partes dessa resposta.
Mas será que ele podia ver através das duas correntes de informação as questões que eu teria que abordar com relação ao feminismo, LGBT? Eu sei que isso foi bem mais cedo. Não sei se isso na verdade foi uma pergunta ou um ponto da minha parte. Funciona de ambas as formas. Eu acredito que o aumento de conhecimento da lei dominical em 2019 é o feminismo, a igualdade de gênero, a formalização no entendimento da lei dominical é 2021, o feminismo radical, a igualdade de gênero, e ambos são conceitos de esquerda. Eles não são de direita, eles não são conservadores, não são absolutamente libertários. Ambos são conceitos de esquerda. E por isso eu tenho certeza que tudo que vem embalado com a esquerda, quer fosse no seu consciente ou seu subconsciente, fazia parte do que ele estava ouvindo. Então, eu acho que o seu ponto de vista é válido e eu vou ouvir o Molly e a Aline e vamos encerrar essa parte da discussão. Então, eu acho que pela resposta que ele deu e ele se sentiu enfraquecido quando veio essa mensagem do clamor da meia-noite com as duas correntes de informação, onde ele entendeu que estava sendo exposto, como um nacionalista. E ele soube, pelas duas correntes de informação, que o movimento seria dividido, e assim ele responde de forma tão defensiva. Eu não tenho certeza, eu acho que nenhuma outra parte da mensagem o atacou, e é por isso que ele não estava na defensiva de nenhuma outra parte da mensagem. O ponto é que eu quero nos levar é precisamente o que foi atacado, porque o que foi atacado não foi o seu adventismo. Lynn. Eu ia dizer que alguns dos seus pontos de vista tradicionais adventistas, no entanto, eu também ia dizer que eu tinha uma perspectiva muito literal da profecia, o que todos nós tínhamos, eu não era o único. E eu realmente tinha uma visão muito patriarcal. E eu acho que mesmo que ele expressasse a perspectiva política que o desafiava, as duas correntes de informação, foi isso que ele mencionou como coisas como o vaso mais fraco e coisas assim. Teria sido muito difícil calcular como isso se encaixaria na sua perspectiva patriarcal bíblica ou uma visão do mundo. Isso não poderia assentar com, ou ele não poderia se sentar com uma visão democrática. Eu teria que se sentar com a visão oposta, a visão republicana. Estava esquecendo. Então, isso realmente não entrava na sua visão de mundo patriarcal e a sua visão de mundo religiosa, ou política e religiosa. Teria sido um grande desafio. Então, foi esse o meu pensamento. Nessa fase, com duas correntes de informação,
Não vamos entrar em duas correntes dentro do Adventismo, ainda não fizemos isso. Não fizemos as duas correntes dentro do protestantismo, nem as duas correntes dentro do catolicismo até o final de 2019. Tudo que havíamos feito era ir para os Estados Unidos, olhar para Donald Trump, ver a Fox versus CNN, olhar para o Tucker Carlson contra a Rachel Maddow, por exemplo, e dizer que esses dois lados que estavam lutando nos Estados Unidos fazem parte da luta sobre a lei dominical e que a Fox News e essa corrente de informação e tudo, incluindo o Trump, e ao qual ele estava ligado, é a corrente que está errada e a corrente que iria trazer a lei dominical. Não, não tínhamos nos envolvido em atacar o Adventismo, a sua religião. O que eu acredito que o ancião Jeff estava dizendo não era: você está atacando a minha crença religiosa. Não que você está atacando a Bíblia ou a leitura de Ellen White. Não que você está atacando o adventismo ou o protestantismo. O que eu disse foi: você está atacando a minha cultura. Eu não acredito que teria importado se eu fosse australiana e uma mulher ou um homem californiano que observa ou que vê Rachel Maddow, que é da esquerda e é homem. Não acho que eu teria aceitado mais a mensagem se fosse um liberal da Califórnia ou um socialista. Na verdade, eu nem votei pelo Partido Socialista a propósito. Então, não sei como é que eu poderia ser socialista. Mas eu não acho que esse era o ponto da questão central. O que eu disse foi: você está atacando a minha cultura. E é a cultura que eu quero dizer que é a causa. Não é o protestantismo, não é a religião, é a cultura. E nós precisamos entender a diferença entre esses dois.